Partimos de Antioquia, e a palavra do Senhor se espalhava por toda aquela região. Em Filipos, o Senhor abriu o coração de Lídia, e ela aceitou aquilo que eu estava dizendo. Em Tessalônica, discutia as Escrituras na sinagoga com o povo. Em Bereia, receberam a palavra com avidez. A mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém. Assim como Paulo, muitas vozes se levantaram, espalharam a mensagem por toda a Europa e pelo mundo. E nesse movimento, o verbo da vida chegou ao continente europeu. Deus levantou vozes, muitas vezes improváveis, homens e mulheres, famílias que escolheram viver pela fé, que não foram impor uma cultura, mas que carregaram uma mensagem com suas vidas. Uma mensagem que cura, liberta e transforma. Filhos e filhas cheios de uma fé inabalável, uma justiça perfeita e uma alegria que não se pode conter. Missionários que estão frutificando, multiplicando os talentos, plantando e colhendo os frutos que são eternos. O verbo da vida já está nas nações, avançando com toda ousadia pela Europa. Revelando uma fé viva, uma chama acesa, uma voz que nunca se calará. Pai, é o reino Teu, Pai. Tu és todo poderoso, todo maravilhoso, Pai. E no nome de Jesus nós se achegamos na Tua presença. Sim, Pai, aonde nós temos a liberdade, Senhor, como filhos, Senhor, de se achegar na Tua presença, sabendo, Pai, que o Senhor é que nos conduz, o Senhor é que nos direciona, é o Senhor que nos guia, Pai. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença, mais da Tua graça, Pai, mais da Tua misericórdia, Senhor. E eu sei, Senhor, que Tu já está tocando em cada coração. Eu sei, Pai, que Tu já está tocando em cada vida, em cada um que está aqui, Senhor. Eu sei, Pai, que o Teu Espírito Santo já está trabalhando em nosso meio, Pai.
E eu sei, Pai, que curas já estão sendo liberadas em nome de Jesus. Eu sei, Pai, que transformação já estão sendo feitas em nome de Jesus. Ah, Pai, eu sei, Pai, porque quando nós estamos cultuando a Ti, Pai, nada é normal, tudo é anormal, Pai, pois estamos em um culto sobrenatural. Sim, Pai, e a Tua presença é real. Oh, manda e calanda, sim, Pai. Sim, Pai. É o Teu reino. É o Teu reino, Pai, que se faz presente em nosso meio. É os céus abertos, Senhor, onde nós podemos ver a Tua glória, a Tua majestade, Pai. Sim, Pai, onde nós podemos ter a presença de anjos subindo e descendo, Senhor, em nosso meio, Pai. É a Tua presença, Pai, que se manifesta nesse lugar, Pai. Sim, a Tua presença, Pai, que é viva e eficaz em nosso meio, Pai. Oh, Senhor, tem liberdade aqui. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Oh, Pai, receba o nosso melhor. Mais belo, o Senhor é o mais belo, Pai. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti. Ninguém toma o Teu trono, Pai. Ninguém é maior que o Senhor, Pai. Oh, é o Senhor que é o maior nesse lugar. E toda adoração, todo louvor é dado a Ti, Senhor, que é o Rei da glória, que é o Todo-Poderoso, que é o Majestoso. Sim, Pai, todo louvor seja dado a Ti. Oh, obrigado, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor. Oh, nós Te adoramos, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. Oh, rendeu, rende, mandar. Adoe, casterai, dará, adorar, amar. Ela mandou, amaste, cai, adoraste. Ela mandou, Satu
obrigado, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu oro por corações abertos. Eu oro por corações, Senhor, sedentes da Tua palavra, sedentes da Tua palavra. Eu oro, Senhor, por corações que estão com uma terra preparada, Senhor, para receber o plantio da boa semente do Teu Evangelho, Pai. Sim, Pai, eu oro para que Tua palavra, Senhor, alcance cada vida, Pai. Eu oro, Senhor, por mentes cativas nessa noite. Eu oro, Senhor, por expressão vocal nessa noite, Pai. O Teu poder, Pai, o Teu poder através da Tua palavra, Senhor, agindo na vida de cada um, Pai. Oh, aleluia. Eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, para que eles não saiam, Senhor, daqui do mesmo jeito que entraram, não, Pai. Mas eles saiam diferentes, Senhor, porque a Tua palavra é que faz a diferença. A Tua palavra é que liberta, a Tua palavra é que cura, a Tua palavra é que sara, a Tua palavra é que revigora, Pai. Oh, aleluia. Eu oro por joelhos cansados nessa noite. Oh, eu oro por joelhos cansados. Oh, eu oro por filhos que estão pensando em desistir. Eu oro por filhos que não estão querendo mais prosseguir. Eu oro, Senhor, para que o Senhor venha revigorar nessa noite, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha fortalecer os joelhos cansados nessa noite. Eu oro, Senhor, para que eles saiam daqui, Senhor, muito mais fortalecidos, Pai. Oh, aleluia. Eu oro para que todo cansaço vá embora, para que toda desistência vá embora. Sim. Pessoas dizendo que não dá mais, isso não é mais para mim. Mas é o Senhor falando nessa noite: ei, fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Eu te chamo pelo nome, eu te chamo pelo nome, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor. Eu não desisti de você, eu não desisti de você. Eu te chamo novamente para perto de mim, diz o Senhor. Ei, os meus braços estão abertos. Ei, os meus braços estão abertos. Eu quero botar uma sandália nova em teus pés. Ei, eu quero botar uma roupa nova. Ei, em você. Eu quero botar um anel. Eu quero botar um anel no seu dedo novamente, dizendo que você tem uma aliança comigo. Ei, existe uma festa preparada para você nessa noite. Existe algo poderoso da parte do Senhor. E eu te chamei, eu te escolhi. Eu te chamei, eu te escolhi. Ele manda, ei, aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ei, Ele não desistiu de você. Obrigado, Pai. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém e amém. Aleluia. Graça e paz, queridos. Podeis assentar em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Amém? Oh, aleluia. Hoje é um dia diferente em todos os verbos da vida, todas as igrejas, porque hoje nós comemoramos o dia verbo da vida de missões.
São mais de 525 igrejas, queridos, espalhadas pelo mundo inteiro, comemorando o Verbo da Vida Missões. Amém? Por quê? Porque nós somos uma igreja missionária. Nós começamos através de um homem que morava nos Estados Unidos e com a sua esposa veio para o Brasil com uma palavra: libertar o povo brasileiro com a palavra da fé. Sabe, querido, e dessa obediência deste homem, hoje o Verbo da Vida está em Flores da Cunha, hoje o Verbo da Vida está na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, hoje o Verbo da Vida está no Brasil inteiro, porque um homem foi obediente ao Senhor, foi obediente àquilo que o Senhor tinha como chamado. Nós não nascemos de uma divisão, de uma outra denominação, não. Nós nascemos através de uma palavra dada a alguém que veio para o Brasil para libertar o seu povo. Amém? E hoje nós somos 525 igrejas espalhadas por todo mundo, levando essa palavra da fé, que tem transformado vidas, que tem feito com que vidas pudessem viver algo novo da parte do Senhor. Sabe, quando você entra aqui, querido, quando você começa a se expor a essa palavra, ela tem que fazer a diferença na sua vida. Ela tem que fazer a diferença na sua história. Você não pode mais andar do mesmo jeito que andava. Por quê? Porque nós temos fé que a palavra, ela renova, ela restaura, ela transforma as nossas vidas. É através da palavra. É através da palavra que nós recebemos, através de Jesus primeiramente, através da Bíblia, aonde nós cumprimos cada coisa que está escrito aqui, nesse livro. E essa missão, querido, não nasceu apenas com o apóstolo Bud vindo para o Brasil, nasceu muito antes, nasceu com Deus ainda lá no Éden, falando para Adão, que era para ele multiplicar. Nasceu através com o desejo de Deus, fazer com que a palavra dele se chegasse a todas as nações, a todas as línguas. É desejo de Deus, querido, que essa palavra não permaneça em um só local, mas que essa palavra vá para todos os cantos do mundo e seja ministrada, para que o povo seja liberto. Sabe, palavra do Senhor, uma palavra que liberta, uma palavra que restaura, uma palavra que transforma. Amém? Abra comigo lá em Marcos 16, foi dito aqui logo no início. Marcos 16, eu vou ler somente a parte A do versículo 15. Eu vou ler todo. Amém? Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Em outras versões vai dizer: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabe, queridos, foi desejo de Jesus, de Deus, que os discípulos, todos aqueles que receberam da palavra, fossem por todo o mundo, ministrando, pregando salvação para aqueles que criam, ministrando a palavra em todo tempo, em todo instante. E fazer missão, querido, não é apenas somente para aqueles que são pastores, apóstolos, bispos. Não são somente para esses, mas são para todos nós que recebemos a palavra. São para todos nós que recebemos as boas novas. E de que forma você tem feito missão? De que forma você tem realizado missão na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho? Será que você tem levado o ID do Senhor? Será que você tem levado essa palavra que é boas novas
as pessoas que precisam e necessitam. Sabe, muitas vezes nós somos daqueles que olhamos para a pessoa e dizemos: não, esse não vai aceitar Jesus nunca. Quem nunca teve aquele tio brabo que fala mal toda hora da palavra, do evangelho, e nós achamos que ele nunca vai aceitar Jesus? Mas é esse que Deus está falando também, para que eles aceitem a Jesus. E cabe a nós, querido, fazer com que o ID seja levado. Sabe, nós não estamos apenas em Flores da Cunha para ser mais uma igreja. Não, existem outros ministérios abençoados, poderosos, amém, que tem pregado e ministrado a palavra. Mas nós não viemos aqui somente para nos encher da palavra e ficarmos cheios da palavra e fazer com que não aconteça nada aí fora. Não, nós viemos aqui, queridos, para ser diferentes, para levar essa palavra a essa cidade, a esse povo, para que eles possam serem libertos pela palavra, para que escamas dos olhos caiam, para que eles abram os olhos e vejam o verdadeiro Jesus na vida deles. Sabe, você está aqui, querido, com uma missão. Você está aqui porque você foi comissionado por Deus. Você está aqui não simplesmente para ser alguém que fica no banco ouvindo o pastor ministrar de domingo a domingo, de quinta a quinta, não. Você está aqui como alguém que Deus enviou para esse lugar, para ser um dos missionários que vai ministrar para essa cidade toda. E se cada um de nós fazer a nossa parte, esse lugar vai se tornar pequeno, querido, perto daquilo que Deus quer fazer nesse lugar, nessa cidade. As outras igrejas vão ficar pequenas, querido, através daquilo que Deus quer fazer nessa cidade, fazendo com que as pessoas aceitem a Jesus de fato e possam viver o novo de Deus na vida delas. Quantas pessoas nós vemos sofrendo porque Jesus não está no coração? Temos uma cidade, sim, que existem muitas pessoas que são bem financeiramente, mas que sofrem, porque não conseguem ter uma vida justa perante a sua família, a sua casa, porque ainda não conheceram a palavra de fato. E cabe a mim, e cabe a você, querido, levar essa palavra. Você foi chamado para isso, nós fomos chamados para isso, querido. Não guardar dentro de nós, não mais ser somente um crente de banco, dizendo: não, eu quero lá escutar uma palavra, ser abençoado para o Senhor, fazer a minha parte e ir embora, depois eu volto novamente. Não. Ei, se você tem esse pensamento, larga ele hoje, porque não foi para isso que Deus te chamou. A palavra dele diz que foi ele que nos escolheu, não foi nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu, querido, para uma boa obra, e você foi escolhido para isso, para esse ID, levar o evangelho para todos. Sabe, como foi dito aqui, profetizado, pessoas vão passar por esse lugar, mas Deus tem algo muito maior, talvez para fazer missão em outra nação, em outros lugares, amém. Mas hoje, enquanto você estiver aqui, querido, é aqui que você deve levar o seu ID, é aqui que você deve obedecer a palavra, é com seu colega de trabalho do lado, aquele que você não gosta, é esse mesmo. É com o seu familiar que você não gosta. É através de você sendo uma Bíblia aberta para essas pessoas. Ei, que ele vai se lembrar daquilo que você falava. E quando ele ter alguma dificuldade, alguma necessidade, ele vai dizer: ei, avisa o teu pastor lá para orar por mim. Ele vai lembrar de você, querido. E aí você vai dizer: não, eu vou orar agora. Não precisa nem o meu pastor saber, depois eu falo para ele, mas eu vou orar por você agora. Por quê? Porque a autoridade também foi dada sobre você. Há também sobre você o Espírito Santo. Há também sobre você uma autoridade para ministrar, para pregar, para orar. Há sobre você também essa autoridade, querido, de poder fazer. Você não depende de um pastor que queira andar pela cidade inteira e dizer: não, só eu que faço, só eu que sou. Não, somos todos nós.
Eu só sou mais um junto com você, querido, nos fortalecendo com a palavra e ministrando essa palavra para as pessoas que necessitam. Aleluia. Todos nós somos santos, todos nós somos escolhidos, todos nós fomos separados, todos nós somos filhos, todos nós somos herdeiros, todos nós. Todos nós. Existe um ministério para cada um? Claro que existe. Para quê? Para que haja organização na casa do Senhor. Porque o Senhor é organizado. Mas quando se trata de ganhar almas, quando se trata de pregar o Evangelho, todos nós somos comissionados. Todos nós somos comissionados. Sabe, querido, e Deus, Ele está te instigando nessa noite a não ficar mais parado. A não ficar mais parado, querido, ouvindo somente a palavra, se enchendo somente da palavra. Ei, Ele derramou algo sobre a tua vida, há um dom, há um talento sobre a sua vida e você não está usando. Você tem escondido. Há algo do Senhor que Ele liberou para você e você está se escondendo, assim como Jonas naquele navio ou naquele barco, que se escondeu no porão e não queria fazer com que aquilo que Deus tinha mandado. Ele queria se esconder, e você está assim como Jonas. Há quanto tempo? Há quanto tempo você está escondido, dizendo para Deus: não, eu não vou fazer. Mas as pessoas que estão no mesmo barco, querido, estão passando dificuldade. Por quê? Porque você não está dizendo sim para aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Quem sabe é a sua mãe, é o seu pai, é os seus familiares, que não conseguem se encontrar. Por quê? Porque faltou você dizer o sim para o Senhor. Eu vou fazer aquilo que tu me pede. Ei, querido, é nessa noite Deus te instigando e dizendo: ei, não é mais tempo de você andar escondido, mas é tempo de você sair para fora nessa noite e fazer com que a minha palavra se cumpra através da sua vida. Ei, por quê? Porque existem pessoas que somente você vai conseguir alcançar. Existem pessoas que eu não vou conseguir chegar, Mari não vai conseguir chegar, Iel não vai conseguir chegar, mas você vai conseguir. Existem lugares que nós não vamos conseguir entrar, mas você vai conseguir, querido. Ei, Deus te chama nessa noite, te instiga nessa noite. Por quê? Porque Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O ide ainda está presente na nossa vida e na igreja. Ainda está presente. Ele ainda é real, ainda é um mandamento. E Ele te chamou para isso. Sabe, Deus, Ele nos chama para olhar além de nós mesmos. Deus, Ele nos chama, querido, para olhar para fora. Claro, muitas vezes a gente vem para a igreja porque está passando por alguma dificuldade, alguma necessidade. Então a gente busca a Deus, para que Deus venha transformar nossa vida, venha fazer com que a nossa vida entre no eixo novamente, venha fazer com que nós possamos entrar no caminho novamente, amém. Mas Deus te chamou para algo muito maior, porque Ele disse: ok, eu organizo a sua vida, eu te ajudo, você junto comigo vai mais longe, mas agora eu quero de você algo mais poderoso ainda, não olhando para si mesmo, mas olhando para fora, não olhando somente para você, mas fazendo com que o Evangelho seja falado a todos os lugares, a todos os lugares. O ID não é uma sugestão, querido, não é simplesmente uma sugestão, mas é um mandamento missionário. É um mandamento. E mandamento nós devemos exercer. Sabe, querido, Deus te chama para isso. Deus te chama para isso. Sabe, desde o Antigo Testamento, Deus revela o seu desejo de alcançar todos os povos. Abra comigo Gênesis 12. Você está sendo acrescentado?
Amém. Meu desejo é que você saia daqui queimando, querido. Ei, que essa palavra vai fazer com que você não durma nessa noite. E nem na próxima semana. Ela vai ficar se movendo dentro de você. Se movendo dentro de você. E Deus dizendo, ei, o que você vai fazer? E aí, o que tu vai fazer? Vai ficar parado ainda? Ou vai me obedecer? Olha o que diz lá em Gênesis 12, 2 e 3. Farei de você uma grande nação. O abençoarei e o tornarei famoso. E você será uma bênção para os outros. Aqui ele estava falando do chamado de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Já era desejo de Deus que todas as famílias da terra fossem abençoadas através da palavra, querido. Essa palavra que revigora. Essa palavra. Abra comigo Salmos 96. Salmos 96, 3. Olha o que estava descrito aqui. Anuncie a sua glória entre as nações. Contem a todos as maravilhas. Anuncie, querido, a sua glória entre as nações, ou entre os povos, como dizem outras traduções. Anuncie as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Sabe, querido, é desejo de Deus, em todo tempo, em todo instante, que o Evangelho, que a sua palavra seja anunciada. É desejo de Deus, é vontade de Deus, que o Evangelho seja anunciado. E Jesus deixou isso claro para a igreja. Todos os povos devem ir, a todos os povos. E olha o que diz Mateus 28. Somos uma igreja missionária, amém? Amém? Aleluia. Mateus 28, 19 a 20. Quem já achou diz amém. Quem não achou diz que estou procurando. Amém. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Olha Jesus dizendo, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem às ordens que eu lhes dei. E lembre disto, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. É Jesus dizendo, vão, façam, realizem, levem a minha palavra. E Ele dizendo, toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Agora eu estou dizendo para vocês, vão. E não vão sozinho, eu estarei com vocês em todo instante, em todo momento. E a autoridade que me foi dada, agora está com vocês também, para levar o Evangelho a toda criatura, a todos aqueles que precisam e necessitam ouvir da palavra. É o Senhor Jesus dizendo, ei, vão. Lá em Atos 1:8 vai dizer, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. É Jesus dizendo mais uma vez para mim e para você, ei, vocês são as minhas testemunhas. Vocês são as minhas testemunhas. A visão missionária, querido, ela nasceu e está no coração de Deus. Essa visão missionária está no coração de Deus e é compartilhado para a igreja dele. Nós, queridos,
nós que fomos incumbidos agora de levar essa palavra. Sabe, Jesus ele não vai descer para pregar o evangelho. Ele vai descer para buscar a sua igreja, a sua noiva que vai estar pronta e preparada. Amém? Mas o que você vai chegar e dizer perante a Deus? Lembra quando você estava em outra denominação e tinha aquele louvor dizendo das suas mãos como vão estar? Se vão estar cheias. As minhas mãos estão cheias das tuas. Não conhece? Que pena. Aleluia. Mas o que você vai apresentar nas suas mãos? O que você vai apresentar para o Senhor? Ele te amou, Ele te separou e Ele te escolheu, mas aquilo que Ele mandou você fazer, você não fez. Você temeu. Você achou que não era para você. Você achou que já tinha passado da idade. Você achou que já está muito novo. E aí as coisas vão passando e aquilo que Ele te chamou para fazer não acontece. Mas o Senhor, quando chamar a sua igreja, Ele vai pedir: e aí, Fábio? Aquilo que eu chamei você para fazer, foi feito? Foi realizado? E aí, Jonathan, foi feito? Como você está, querido? Ei, o Senhor está falando ao teu coração nessa noite. Ele te chamou para algo poderoso e maravilhoso. Ele te chamou para que você possa ser um missionário em meio a esse mundo corrompido. Ele te chamou para que você possa ser aquele que leve a palavra dele a todos, a toda criatura. Ele te chamou para isso. Então, não fique parado naquilo que Ele fala ao teu coração. Sabe, queridos, eu sirvo numa igreja que quando eu cheguei, o meu pastor disse: Fábio, pode ser grande, muito grande, mas vem e me fala aquilo que Deus está falando ao teu coração. Pode ser algo que daqui a pouco não existe em lugar nenhum, é sobrenatural, é algo que... mas vem e me diga, porque eu sei que Deus quer fazer coisas grandes em nosso meio. Então a mesma coisa eu falo para você, querido. Quem sabe Deus colocou algo no teu coração. Quem sabe Deus tem falado com você, que é algo que daqui a pouco, isso é coisa da minha cabeça, isso é coisa muito grande, isso nunca foi feito. Mas fale com o seu pastor. Ele vai direcionar você, Ele vai guiar você, Ele vai conduzir você. Porque nós servimos a um Deus grande, querido, que Ele faz todas as coisas novas. Todas as coisas novas. Ele tem ideias novas brotando no coração de cada um de nós. Quem sabe você tem o desejo de trabalhar com famílias, com criança. Quem sabe você tem o desejo de trabalhar com casais. Quem sabe você tem o desejo de trabalhar com adolescentes, jovens, trabalhar com idosos. Eu não sei, mas quem sabe você tem esse desejo e Deus colocou no seu coração. E você, quem sabe, diz: não, isso não é mais para mim. Eu quero dizer para você: não, é para você sim. E Deus te chama nessa noite para quê? Para que você seja assim um instrumento nas mãos dEle, para levar a palavra dEle para esses que precisam. Quem sabe Deus te chamou para você tocar nessa sociedade, através de trabalhos voluntários. E quem sabe você se sente sozinho, mas Deus está dizendo: ei, existe uma igreja que está aqui para te ajudar, para te amparar. Sabe, queridos, nós nascemos para fazer a diferença. Deus nos colocou nesse mundo para fazer a diferença. Você não é mais um. Não, mas você é escolhido de Deus para fazer a diferença nos lugares aonde você está, querido. Ei, então erga a tua cabeça e diga: eu sou filho de Deus e eu sei que Deus quer algo de mim nesse lugar. Sabe, não fique mais à mercê de: não, isso não é para mim, isso é só para o pastor, só para a esposa do pastor, só para os ministros, só para os filhos. Não, ei, querido, você, é para você. Sabe, queridos,
A gente não teme, não temos medo de que pessoas vão mais longe do que a gente. Sabe, porque vai ter pessoas, e já tem, pessoas que ministram muito melhor que a gente nesse púlpito. E amém, nós somos abençoados por isso. Porque cada um tem a sua maneira de tocar na vida de cada um que está aqui. Existem pessoas que vão ir muito mais longe, e amém, nós estamos aqui para apoiar. Nós não somos um ministério, querido, que fica querendo ver qual é o melhor, não, nós estamos todos com a mesma visão, querendo fazer com que o Evangelho se expanda nessa cidade. Você está num bom lugar, você está num lugar, querido, que dá segurança para você, viver o ministério que há sobre a sua vida. Quem sabe há tanto tempo você está tentando provar para alguém que você é capaz, e aí você espera que uma pessoa te diga, não, agora eu te unjo. Não, deixa eu te dizer, Deus já te ungiu, Deus já te escolheu, Deus já te separou. E não é através da voz de um homem, mas é através da voz de Deus, dizendo, eu te separei, eu te escolhi, e eu te coloquei para fazer a minha obra. Você não é pastor somente quando alguém te diz, agora eu te unjo pastor, não, você já é pastor antes, porque você já tem cuidado de pessoas, você já tem feito com que pessoas cresçam, você já tem feito com que pessoas aceitem o Evangelho. Você não é só missionário porque alguém te ungiu, não, é porque você já leva a palavra do Senhor. A gente faz antes do que o homem venha dizer, agora eu te unjo, não. Aqui você tem a liberdade para exercer o chamado que há sobre a sua vida. E nós vamos te apoiar para isso. Nós vamos te conduzir para isso. Nós vamos fazer com que seja muito mais rápido do que você imagina. Coisas daqui a pouco que eram para acontecer em 10, vai acontecer em 1 ano, querido. Por quê? Porque Deus está com pressa de fazer com que a obra dele se expanda nessa cidade, se expanda nessa região, se expanda nessa nação, querido, e você foi chamado para isso. Amém. Que haja um fogo que arda em teu peito nessa noite. Porque você foi escolhido e foi chamado. Aleluia. Sabe, o Ministério Verbo da Vida, querido, ele surgiu em meados dos anos 90 no Brasil, através do apóstolo Bud e Jen. Lá nos anos 80 ainda eles vieram para o Brasil, pararam primeiramente em Londrina, lá onde é que tinha uma obra missionária, mas logo foram para São Paulo, aonde dali começaram a ensinar, através de uma escola bíblica que eles abriram naquele local, em São Paulo. Mas um dia o Senhor levou o apóstolo Bud e Jane para o Nordeste, querido, para um lugar que todos olhavam e diziam, não, daqui não pode sair nada, daqui não pode vir ninguém. Mas o Senhor levou eles para lá, querido, e disse, é desse lugar que eu vou fazer com que esta palavra vá para todas as nações. Sabe, do Nordeste brasileiro, onde muitos da gente dizem que não pode sair nada, mas eu conheço pessoas lá maravilhosas, pessoas que servem a Deus e que fizeram com que o Evangelho fosse para todas as nações. Pessoas que foram autodidatas, querido, eles não eram PhDs em nada, eles não eram os mais estudiosos em nada, mas resolveram pegar o Evangelho, pegar essa palavra e dizer, eu quero ir para todas as nações, junto com essa palavra. Fizeram com que esse ministério crescesse em oração, querido. Através do apóstolo Bud e Jane, que em 1992, se eu não me engano, nasceu a Igreja Verbo da Vida em Campina Grande, na Paraíba. Saindo de uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, indo para uma cidade de 300 mil habitantes. É isso, né?
Era, né? Agora é bem maior. Nós temos uma Campinense aqui. Amém? Aleluia. E de lá, querido, o verbo da vida foi para todas as nações, através de um homem que obedeceu em seu coração, vir para o Brasil. E nós temos como missão, isso que ele recebeu lá no início, levar a palavra da fé para libertar o povo brasileiro. Levar a palavra da fé para libertar o povo. Essa é a nossa missão. E nós temos como visão alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Nós estamos em um bom ministério, querido. Um ministério que aqui em Flores nós não estamos sozinhos. Não, existem igrejas onde nós estamos amparados. Existe um ministério gigante onde nós estamos amparados. Existe algo poderoso da parte de Deus que nos faz ter tranquilidade de estarmos aqui. Existe um ministério, querido, que não foi uma pessoa que, vou lá e abro uma igreja e simplesmente começa a pregar. Não, não. Tudo é organizado. Tudo é com excelência. Sabe, queridos, nós temos o amparo de servir com a palavra do Senhor, mas um ministério que nos ampara em todas as áreas. Nos ampara na parte jurídica, nos ampara na parte pessoal, nos ampara na parte de doutrina, nos ampara em tudo. Nós não estamos sozinhos. Em tudo nós somos amparados através de um ministério que teve como início um homem, conforme foi dito, que era caminhoneiro. Que era caminhoneiro nos Estados Unidos. Um homem que não era tão inteligente, mas que tinha uma unção. Que tinha uma unção, querido, que tocava aonde ele passava. E que deixou um legado que perdura até hoje e vai por muito mais tempo, até quando Jesus voltar. E uma das palavras que ele dizia: as igrejas Verbo da Vida vai estar cheia, vai estar lotadas até a volta de Jesus. Por quê? Porque ele queria ganhar as nações, ele queria ganhar as pessoas, mas através da palavra que libertava. Sabe, querido, não fazendo com que as pessoas ficassem presas nele, não, mas fazendo com que as pessoas crescessem e o evangelho se espalhasse. Foi assim que iniciou o Verbo da Vida. E também nós temos alguns valores que sustentam essa visão, que mantêm essa visão. Primeiro, vida de fé. Nós somos uma igreja da fé. Nós somos uma igreja da fé. Unidade. Unidade. Se você sair daqui de Flores da Cunha e ir até Caxias, você vai ouvir a mesma palavra. Mas se você for até Porto Alegre, no Verbo da Vida Porto Alegre, você vai ouvir a mesma palavra. Se você for a São Paulo, você vai ouvir a mesma palavra. Se você for a Campina Grande, se você for a Petrolina, se você for em Recife, você vai ouvir a mesma palavra, porque somos um povo unido, pregando a mesma palavra que liberta, que salva. Se você for, querido, para Orlando e você vai no Verbo da Vida lá e você vai ouvir a mesma palavra que liberta, a palavra da fé. Sabe, se você for para Portugal, você vai ouvir a mesma palavra. Se você for na Inglaterra, você vai ouvir a mesma palavra. Porque nós temos unidade, querido. Nós somos uma igreja organizada, um ministério organizado, que é um ministério onde não tem uma estrela, mas tem uma constelação. Aleluia. Você não vai ver uma estrela que brilha mais no ministério Verbo da Vida, não. Não, você vai ver uma constelação de igrejas juntas, fazendo a diferença. Aleluia. Integridade. Somos um povo íntegro. Sabe, querido, tudo é feito com integridade. Alegria, você viu aqui no início.
Um dos nossos valores é a alegria. Por quê? Por que nós somos tão alegres? Por que nós pulamos? Por que nós dançamos? Ei, porque nós servimos ao Deus Todo-Poderoso, querido. Antigamente você ia para o baile e pulava no baile. Antigamente você ia no estádio de futebol, pulava no estádio de futebol. Por que você não pode pular na igreja por Senhor Jesus? Por que você não pode dançar na igreja para o Senhor Jesus? Por que não pode fazer o seu melhor para o Senhor Jesus? Sabe, nós pulamos e dançamos porque a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez a gente não está nem afim de pular naquele dia, mas não é a alegria que há em mim, é a alegria do Senhor que há em nós, que faz com que a gente pule, que a gente dance, e sabendo que Ele é poderoso para suprir tudo que precisamos, tudo que necessitamos. Firmeza doutrinária, querido. Firmeza doutrinária. Sabe? Será que aquilo que estamos pregando é conforme a palavra? É conforme diz a palavra realmente? Será que tudo que estamos fazendo aqui é da palavra? E existe. Algumas pessoas estavam aqui numa quinta-feira, onde nós temos o secretário doutrinário no sul. Ele estava aqui numa quinta-feira, ouvindo a palavra. Ele estava aqui somente para cultuar? Sim, estava para cultuar. Mas eu te garanto, querido, se houvesse alguma coisa fora, Ele ia nos falar. Ele ia nos dizer. Por quê? Porque há uma firmeza doutrinária naquilo que falamos. Sabe, isso é segurança para nós. Por quê? Porque você não vai ver aqui alguém falando qualquer coisa. A gente não está aqui para falar de nós mesmos. A gente não está aqui para falar do nosso dia a dia, não. A gente está aqui para falar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que salva, é a palavra de Deus que cura, é através da palavra, querido. Aleluia. Há uma firmeza doutrinária, há um fervor. Nós somos uma igreja fervorosa. Nós somos uma igreja do Espírito, querido, que crê no Espírito Santo. Nós somos uma igreja de oração. Ei, tudo que você está vendo aqui foi oração, conquistado em oração. Essa igreja está aqui por oração. Começou lá na casa do Ariel e da Sabrina por oração. Aleluia. Porque nós temos fervor, somos uma igreja fervorosa. Sabe, nós não somos aquela igreja que fica parada, ouvindo a palavra. Não, nós pegamos a palavra quando nós recebemos. Nós temos expressão vocal de dizer assim, quando uma palavra é liberada da parte do Senhor, você se apega na palavra e diz amém, é minha. Sabe, isso é fervor também, coração para servir. Ter um coração para servir. Sabe, queridos, este é um dos nossos valores, coração para servir. Amém? Tenha um coração disposto para servir. Tenha um coração puro para servir. Aleluia. Edificação, excelência. Somos uma igreja excelente, querido. Excelente. Sabe, não tendo o melhor, mas fazendo o melhor com aquilo que temos. Fazendo o melhor com aquilo que temos. Somos uma igreja de excelência e vida abundante, porque nós cremos na palavra, que Ele veio nos dar vida e vida com abundância. Amém? Vida e vida com abundância. Hoje o Ministério Verbo da Vida, querido, está em diversos continentes. Está na Europa, está na Ásia, está na América. Foi espalhada por diversos continentes, e você faz parte disso. Você faz parte disso. E hoje, no Dia Verbo da Vida de Missões, nós estamos comemorando a Europa. Um país da onde começou o avivamento, com grandes nomes, como John Wesley, como outros, como Calvino, como outros. Começou um grande avivamento de lá, e veio para a América. Mas que hoje, não mais, porque a palavra da fé tem chegado naquele local e tem transformado a vida das pessoas. Sabe, queridos, você faz parte de um ministério aonde estão em várias cidades.
Estamos em Portugal, estamos na Inglaterra, estamos na Espanha, estamos na França, estamos na Suíça, estamos na Suécia. Pois você pode passar ali atrás e ver os missionários, as fotos deles que estão ali na Europa. E assim como na Europa existe também na Rússia, existe também na Ásia, existe também nos países criativos que nós chamamos, aonde dos muçulmanos, aonde o evangelho não pode ser pregado de forma livre. Sabe, querido, e sempre tendo no coração algo da parte do Senhor para fazer com que pessoas se acheguem, com que pessoas sejam impactadas. Através de aulas, através de ensino da palavra, através de aulas de música, através de tantas coisas, mas alcançando aqueles que precisam. Amém? Esse é o ministério que você serve. E existem missionários reescrevendo a história com a palavra da fé. Reescrevendo a história. Amém? E aqui como igreja local, somos uma extensão disso tudo. Nosso pastor Silvio, lá em BH, teve a direção de vir para a Serra Gaúcha, com uma palavra também. Iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. E disso surgiu também a igreja em Caxias, aonde surgiu também Flores da Cunha e demais igrejas na região, através de uma palavra. Para quê? Para iluminar a Serra Gaúcha com a palavra da fé. Através de pessoas que foram obedientes a esse ID, nós estamos aqui hoje. Através de pessoas que obedeceram a palavra, que obedeceram aquilo que Deus estava fazendo, nós estamos aqui hoje para pregar o evangelho para todas as pessoas dessa cidade. E nós somos, sim, queridos, como um ponto de luz em meio às trevas para pregar o evangelho. Amém? A palavra do Senhor lá em 2 Coríntios vai dizer que, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Somos embaixadores, queridos, representantes de um reino, representantes de um reino. Você não é desse lugar, você é representante de um reino. Você não obedece às leis desse local, mas você obedece às leis do reino. Amém? Você é embaixador de Cristo, para levar o evangelho a toda a criatura. A toda a criatura. Olha o que Paulo dizia lá em 1 Coríntios 9,16. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Ele estava dizendo, era-me imposta a necessidade de pregar. E quando você vai ler a história de Paulo, querido, ele não pregava o evangelho de forma livre como nós pregamos hoje. Cada vez em cada cidade que ele chegava para ministrar o evangelho, ele apanhava, ele é apedrejado, ele levava uma surra toda vez que pregava o evangelho. Ele era preso, mas ainda assim ele dizia, pois me é imposta a necessidade de pregar o evangelho. Sabe, ele tinha essa necessidade. E ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de nós, querido, se não pregar o evangelho. Provérbios 29:18 vai dizer, se não havendo visão, ou não havendo missão, o povo perece. Se não houver aqueles que pregam, o povo vai perecer. E você foi chamado para isso, para ministrar o evangelho. Ministrar. Lá em João 4,35 vai dizer, ergam os olhos e vejam os campos, eles já estão maduros para a colheita. Sabe, queridos, e cabe a nós fazer com que essa colheita seja feita. Cabe a mim e cabe a você. E nós estamos juntos nessa missão de fazer com que o evangelho chegue a cada casa, a cada família,
a cada lugar dessa cidade. Um evangelho que transforma, um evangelho que salva, não um evangelho que condena, mas um evangelho que é boas novas. Um evangelho não que as pessoas precisam pagar o preço, mas que elas precisam conhecer quem de fato pagou o preço, para que elas precisam se aproximar desse que pagou o preço, para que elas vivam uma vida em Cristo. Sabe, queridos, num evangelho não que dificulta a entrada no céu ou a entrada na casa do Pai, não, mas um evangelho, querido, que mostra a verdadeira identidade de quem é Deus. O evangelho que mostra que o caminho para se chegar em Cristo não é tão difícil. Mas a porta é estreita. Sim, é estreita para aqueles que não aceitam, querido, mas para aqueles que aceitaram, Jesus veio habitar neles, e não existe mais porta, existe agora a presença de Deus dentro de mim e dentro de você. E aonde, quando eu creio que a presença de Deus está dentro de mim, a minha vida não é mais a mesma, eu não pertenço mais a esse mundo, não. Agora eu sou do Senhor Jesus e pratico aquilo que Ele manda eu praticar. É dessa forma, querido, conhecendo o verdadeiro caráter de Deus, não dificultando. Sabe, querido, quantas pessoas eu vi se perder porque foram impostas dificuldades para elas permanecerem na igreja. Quantas pessoas não mais vieram para o evangelho, não mais entraram numa igreja, porque foram expostas a leis de homens, para não exercer aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida delas. Mas ai de nós, como diz Paulo, ai de nós, se não formos fiéis com a palavra. Sabe, nós não somos omissos aos erros, não, mas também, querido, nós somos aqueles que pegam pela mão. Somos aqueles que pegam pela mão, assim como Deus pegou Davi, quando Davi errou, e dizemos: ainda há solução para você, ainda há um caminho a ser percorrido por você, ainda há algo da parte de Deus sobre a tua vida. Esse erro não é para que você saia da presença de Deus. Sabe, quando a gente reconhece Deus como Pai, como sendo nosso Pai, a gente pode até errar, mas Ele como Pai não vai fazer com que a gente saia da presença dEle, não. Ele vai nos ensinar, vai nos educar e vai nos chamar mais para perto. Sabe, querido, e Ele não vai fazer com que você seja um filho abandonado, não. Ele vai te chamar para perto, para que você esteja mais perto dEle ainda. Para quê? Para que esse erro você não caia mais nele, possa se restaurar, possa transformar. Sabe, queridos, a palavra do Senhor diz: aquele que vinha à sua mão, não jogue fora. E quantas pessoas a gente viu sendo jogada fora, porque não foram mais aceitas, por causa de problema A, ou problema B, ou problema C. A palavra do Senhor deve fazer o efeito necessário, e nós estamos aqui para cuidar de você. É isso que o Ministério Verbo da Vida faz. É isso que o Ministério Verbo da Vida prega, essa palavra. E quando você reconhece essa palavra, ela muda a sua vida. Amém? Aleluia. Quero pedir para que você fique de pé. O ID, querido, é o nosso combustível diário. E como diz Romanos: como porém invocarão aquele a quem não creram? E como pregarão se não forem enviados?
Sabe, queridos, existem muitas pessoas que ainda necessitam ouvir do Evangelho. E em você foi colocado um dom de Deus. Foi colocada uma palavra para fazer a diferença. Sabe, muitas vezes pessoas tentaram dizer que você não é capaz, ou que você não podia. Mas nessa noite eu quero dizer para você: ei, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te capacitou. Amém? O Ministério de Música pode subir. Deus te capacitou. Sabe, e você pode dizer: mas pastor, tu não sabe o erro que eu cometi, tu não sabe as coisas que eu fiz. Ei, Deus sabe, querido, e Ele sonda o nosso coração. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Mas em nenhum momento Ele nos joga fora, querido. Antes, Ele restaura a nossa vida, Ele restaura a nossa alma, Ele restaura o nosso espírito. E Ele não quer mais ver você se escondendo. Ele não quer mais ver você dizendo que você não é mais capaz. Não, Ele quer ver você, querido, cumprindo o ID dEle. Há uma autoridade que Deus nos deu. Ei, há uma autoridade que Deus nos deu. É uma autoridade que vem do alto, querido. E quando essa autoridade que vem do alto, não sou mais eu, mas é Ele e é através de mim. E eu quero te incentivar nessa noite, querido. Porque eu creio que desde o início algo já está revivendo dentro de você. Outrora você cantava, outrora você ministrava, outrora você falava do amor de Jesus. E hoje você já não fala mais. Hoje você está parado. Hoje você está dizendo que não é mais capaz, que não pode mais. Mas o Senhor nessa noite está dizendo: ei, eu te chamei nessa noite, nesse lugar, para dizer que eu restauro novamente. Coloco o desejo novamente, dizendo: ei, fui eu que dei o dom, fui eu que capacitei, fui eu que presenteei você, para fazer com que a minha palavra se achegasse em outras vidas. Através da tua voz, pessoas foram tocadas. Através das tuas obras, pessoas foram tocadas. E estão no caminho até hoje. Por quê? Porque você lá atrás resolveu cumprir o ID, mas hoje você parou e paralisou. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: ei, é hora de voltar. É hora de voltar. E eu gostaria que todos fechassem os olhos. É hora de voltar, é hora de exercer novamente o ministério que há sobre a sua vida. E Deus está falando com pessoas aqui. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e escute Deus falando. Escute o Espírito Santo tocando dentro de você. Ei, é Ele que te convence. É Ele que te convence. Dá tempo, querido. Dá tempo. Ei, dá tempo. Dá tempo, dá tempo sim. Ei, dá tempo sim. Para você viver os melhores dias da tua vida, querido. Ei, dá tempo. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumaram. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada
fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada, Sim, Pai, não há nada. nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Aleluia. Ei, querido, se Deus tem falado com você, coloca a mão no seu coração. Se você é esse aonde a palavra te pegou, coloque a mão no seu coração e deixa que o Espírito Santo fale com você. Sabe, queridos, talvez você quer tentar sozinho reviver tudo aquilo que você viveu outrora. Talvez você diz, não, vai acontecer em certo tempo, mas o que eu quero te dizer é que existe uma igreja aonde você pode se expor à palavra, aonde você vai ser cuidado, querido, e aonde você vai ser conduzido para aquilo que Deus tem colocado no seu ministério, sabe? E é você se expondo, é você permanecendo, é você vindo, é você tendo força, querido, de muitas vezes numa quinta ou num domingo, onde parece que não é para você sair de casa, mas o Espírito Santo incomodando você e dizendo, não, vá para a igreja, porque aqui você vai ouvir da palavra, querido, e a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, se exponha à palavra, não desista, mas persista, querido, porque aquilo que Deus prometeu para você vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, pela vida dos teus filhos, e eu creio, Pai, que chamados foram aflorados aqui novamente, e eu creio no incômodo do Espírito Santo durante essa semana, Pai. Lembranças daquilo que eles faziam, lembrança daquilo que eles ministravam, daquilo que eles falavam, Pai, vai vir na mente deles, Pai, e é onde o Senhor vai confirmar, Pai, tudo que foi falado nessa noite, e a partir dessa noite é um novo tempo, Pai, novo tempo, um novo tempo, uma nova história, Pai, uma nova história, Senhor, escrita pelo dedo de Deus sobre
sobre a vida das pessoas que estão aqui. Ministérios florescendo novamente, ministérios revivendo novamente, para que essa cidade seja impactada pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Sim, Pai. Aleluia. Não há nada. Aleluia. Glória a Deus. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor. Não há nada. Nada melhor que meu Deus. Aleluia. Amém, queridos. Deus é bom, não é? Aleluia. Agora nós temos um vídeo, pode sentar. Fique sentado. Temos um vídeo que queremos apresentar para você. Berço de grandes transformações ao longo dos séculos, este é o continente europeu. A terra, outrora marcada por vastos impérios, recebeu uma palavra que atravessou as fronteiras invisíveis, resistiu às tempestades, perseguições e longos períodos de silêncio. As gerações passaram e a história que contemplou um continente foi chegando a outro, até que em Tulsa, Oklahoma, um casal de americanos foi alcançado por algo que havia começado a ser expresso tantos séculos antes deles. Bud e Jean Wright receberam uma missão clara: levar a palavra da fé para libertar o povo. E quem seria esse povo? Enquanto eram treinados no rema, souberam: era no Brasil que aquilo que eles receberam seria passado para frente. Mas o que havia começado em uma única nação ganhou força, tomou forma, se espalhou por cidades, regiões, nações, até voltar a ser semeado do continente que propagou primeiramente. Em 2005, o Verbo da Vida chegava à Europa pela primeira vez. Já em 2009, recebíamos algo além. O Verbo da Vida não ia apenas para o Brasil, mas para todas as nações. E foi aí que o apóstolo Bud avistou a expansão. Hoje, 20 anos depois, com 90 missionários espalhados ao redor do mundo, 37 destes estão em solo europeu, alcançando 12 nações. Temos 31 igrejas ativas, muitas delas frutos do Verbo Connect, projeto que nasceu na pandemia com o intuito de linkar de forma simples pessoas de diferentes contextos. Uma das frentes mais relevantes de atuação missionária na Europa é o trabalho voluntário. Nossas igrejas se fazem presentes em múltiplos cenários, com destaque para sua forte atuação na área social. Na Escócia, desenvolvemos um projeto voltado à restauração de vidas e reintegração social. Em Portugal e na França, a mensagem do Evangelho é transmitida de forma criativa e dinâmica, ultrapassando as 4 paredes da igreja. O público externo é alcançado em larga escala por meio de ações evangelísticas constantes. Também foi inaugurado o primeiro centro de cura do continente europeu, e Portugal foi o país que abriu as portas para essa visão tão especial. Na Inglaterra, os trabalhos de acesso criativo têm se destacado. Nossos missionários atuam com estratégias específicas para alcançar o povo muçulmano e já iniciamos um discipulado com iranianos, fruto desse trabalho sensível e eficaz. Além disso, a presença missionária também se dá por meio do ensino da palavra. Já contamos com uma escola bíblica Verbo da Vida na Europa, que com 4 turmas alcançou 16 nações, contemplando o povo europeu com o conhecimento das Escrituras. O futuro é claro: mais línguas, mais países, mais povos alcançados. Porque a mensagem que nasceu em Jerusalém
alcançou Antioquia, atravessou o oceano, impulsiona o verbo da vida e segue transformando a Europa, reescrevendo histórias com a palavra da fé e o amor.